Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Hoje Jesus Cristo nos traz um ensinamento essencial para a nossa vida de discípulo missionário, onde ele nos chama a atenção sobre a verdadeira recompensa, aquilo que nós receberemos pela nossa entrega total a Deus. Se nós olharmos bem, a primeira parte do Evangelho, Jesus ele conta uma pequena parábola. E ele vai dizer: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E depois ele vai dizer: E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui Jesus ele usa uma imagem que nos traz um grande ensinamento. A agulha é uma abertura que existia nas muralhas antigas das cidades. Essa agulha era uma passagem estreita e baixa, onde as pessoas que muitas vezes estavam fora entravam por ela. E era uma forma também de defender a cidade, ou se a cidade começava a ser atacada, as pessoas que estavam fora dos muros tinham uma capacidade de entrar dentro da cidade com uma facilidade maior. E lá dentro da cidade, aqueles inimigos que iam entrando pela agulha poderiam ser abatidos lá dentro, porque ali só dá para entrar uma única pessoa, porque aquela agulha é uma abertura muito estreita. E Jesus ele vai falar sobre esse camelo. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Porque o camelo ele não teria como entrar por dentro de uma agulha. Porque, primeiro, pela sua corcova, que ele ficaria agarrado na agulha. E depois, para que ele pudesse entrar na agulha, ele teria que se abaixar. E pela forma que as pernas do camelo dobram, ele não consegue se arrastar. E por isso que Jesus Cristo ele fala que é mais fácil algo impossível acontecer do que realmente um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza, os bens materiais desta terra faz com que o ser humano fique com os olhares muito focados nas coisas passageiras, esquecendo daquilo que é eterno, daquele que é eterno. Por isso Jesus ele vai usar essa pequena parábola para nos chamar a atenção sobre esse desapego que nós precisamos ter na nossa vida.
essa capacidade de deixar tudo. Depois, se nós olharmos bem, Pedro ele vai tomar a palavra e vai fazer uma pergunta. Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus ele vai dizer: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E depois Jesus vai complementar: e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Essa é a certeza, porque uma vez que nós deixamos todas essas coisas, Jesus ele nos dá 100 vezes mais, irmãos, pais, mães, campos, porque nós começaremos a trabalhar não para o nosso benefício, mas para o benefício da obra de Deus. E uma vez que nós nos colocamos a serviço dessa obra de Deus, nós somos levados a muitos lugares, nós somos levados a muitas pessoas e vamos gerando vínculo com essas pessoas. Esse vínculo onde nós nos tornamos instrumentos de salvação para elas. Por isso que Jesus Cristo ele diz que aquele que o seguir com generosidade, com liberalidade e se for capaz de deixar tudo com os apóstolos para se colocar a serviço do reino, esse receberá 100 vezes mais e como herança a vida eterna. Essa é a única certeza que Jesus Cristo nos dá, porque isso que Jesus Cristo fala é uma grande promessa. Mas para que nós possamos viver essa promessa, nós não podemos ter medo de corresponder o chamado de Deus para a nossa vida, porque o chamado de Deus para a nossa vida é sim o caminho que nos fará felizes e realizados, é o caminho onde nós entenderemos o verdadeiro sentido da nossa vida. Esse caminho de seguimento de Jesus Cristo é sim a grande obra de Deus para a salvação nossa e de toda a humanidade. Por isso que nós precisamos sermos capazes de desapegar-se dos bens materiais e nos tornarmos realmente verdadeiros discípulos, como que vivendo uma verdadeira simplicidade de vida, uma humildade, uma pobreza, onde assim nós nos igualaremos ao próprio Cristo, que mesmo sendo Rei, rico em todas as coisas, porque Ele com o Pai no Espírito Santo que criou todas as coisas, Ele quis se fazer pobre, Ele quis ser desapegado de todas as coisas dessa terra, para nutrir um único anseio, que é nos levar para o céu. Assim nós devemos viver a nossa vida. Assim nós precisamos corresponder ao chamado de Deus, desapegando-nos de todas as coisas que são passageiras, para nos apegar ao eterno, o próprio Deus. Que nós possamos corresponder ao chamado de Deus para a nossa vida. Ele que nos chama e espera de nós que nós possamos corresponder, atender esse chamado, para começar a segui-lo fielmente, para que dessa forma possamos deixar tudo nesta terra para receber a vida eterna como herança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.